tarde, meus irmãos. Emocionante. Emocionante. Vocês pensam que é mole entrar aqui? Não é, não. Uma alegria estar com vocês, muito grande. Me sinto muito honrada de estar aqui no Congresso com amigos tão queridos, aqui de Brasília e de tantos lugares. Gratidão ao convite do Paulo e sua equipe. Gratidão à espiritualidade maior que guia os nossos destinos, que cuida da gente. Quero também endereçar nosso carinho e nossas vibrações para Divaldo Pereira Franco, que se não fosse ele, nós não seríamos oradores hoje. Nós estamos no dia 18 de abril, já se deram conta disso? Que é o dia que o Livro dos Espíritos nasceu. Isso é muito forte para a gente, não é? Essa doutrina que nos reúne, que nos abraça, e a coragem que Allan Kardec teve de trazer para o mundo essas obras básicas que trazem princípios de vida para todos nós. Então, parabéns também a toda a equipe, todos aqueles que trouxeram a doutrina espírita para todos nós. Quero começar com uma frase: não basta crer na imortalidade da alma, o inadiável é a iluminação de si mesmo. Essa frase é de Eusébio, no livro No Mundo Maior, e esse é um livro que André Luiz vai passar uma semana, uma semana, estudando com Eusébio e fazendo incursões com Calderaro, atendendo vários casos relativos aos adoecimentos mentais. E essa frase do Eusébio foi muito forte para mim, porque a gente estuda tanto sobre a imortalidade da alma, mas só saber isso não adianta, fica uma teoria qualquer. O inadiável é a iluminação. Saber que somos imortais precisa promover alguma mudança, algum impacto na vida da gente. Senão nós vamos nos assemelhar àqueles que nada sabem sobre a vida depois da morte. Não dá mais para a gente ser ignorante disso, não dá mais. A gente não pode mais fazer de conta que a gente não sabe. Que ser imortal traz para nós uma responsabilidade inigualável. Então, para poder conversar sobre o céu, porque a minha missão hoje é conversar sobre o céu com vocês, precisamos compreender uma coisa fundamental, de que céu e inferno não é um lugar físico. Embora na nossa imaginação, às vezes, a gente fale isso, como se nosso lar fosse o céu e o umbral fosse o inferno. São incompreensões que a gente se refere a essas duas regiões espirituais como se fossem lugares físicos e como se céu e inferno fosse algo físico. E mesmo que a gente já tenha entendido que não existe penas eternas, quando a gente está em sofrimento, a gente tem uma sensação de que estamos vivendo uma pena eterna. Então a doutrina espírita vem modificar esse nosso modo de pensar. E o que esse modo de pensar diferente modifica as nossas experiências cotidianas? Muita coisa. A primeira coisa que a imortalidade da alma faz a gente mudar é a nossa visão sobre as crises. Se tivermos assim, se eu pudesse resumir bem resumidinho, nós não passamos por muitas crises durante uma existência corpórea. As crises grandes, eu quero dizer. Não as crises pequenininhas, crise de casamento, crise de emprego, isso é pequeno. As crises grandes, aquelas que mexem com as profundezas da nossa alma. Essas crises, se a gente tem uma perspectiva espiritual sobre as crises, elas anunciam
algum crescimento que aconteceu na alma. A crise é o sintoma, é a febre que mostra algo cresceu dentro de mim e eu ainda não tenho noção disso. E por que a gente entra em crise quando há crescimento da alma? Primeira coisa, porque nós todos estamos encharcados da lei do progresso. Não existe a possibilidade da gente não progredir. Então, na questão 781, em que Kardec pergunta se a gente tem um poder de paralisar o progresso, os espíritos dizem, de jeito nenhum, quem vocês pensam que são? A lei do progresso rege os nossos destinos. E aí Kardec vai comentar, o progresso é uma força viva. Uma força viva quer dizer, está na gente, nos constitui, não é algo fora de mim, é dentro. Então, de tempos em tempos, a alma faz movimentos de crescimento, porque esse é o nosso destino. Estamos indo na direção de mundos divinos. Para a gente ir na direção desses mundos divinos, nós temos em nós já o germe do crescimento, do progresso, da mudança, da transformação. Então, mesmo que a gente faça esforço para ficar morno na vida, isso não dura a eternidade. Chega uma hora que nem nós aguentamos isso. Tem horas que a gente diz para si mesmo, eu estou cansado de mim, estou com a vontade de tirar férias de mim, se eu pudesse. Então, esse estado natural do homem, porque é natural no sentido de ser inerente, de sempre estar no crescimento e se dirigir para o crescimento, de tempos em tempos, nós vamos sentir um certo incômodo, um certo enjoo, um certo tédio, um certo cansaço de ser como se é. Algumas vezes essa crise aparece assim, eu tenho uma impressão que eu ainda não sou quem eu vim a ser. Isso é uma crise importantíssima, é uma crise de autenticidade, em que eu não me sinto verdadeiro diante de mim. Eu me sinto maior por dentro do que maior eu sou na vida com os outros. Tenho uma impressão que eu ainda não coloquei para fora, ainda não consegui exercer quem eu vim para ser. Esse estado de dívida consigo é uma crise muito importante. Às vezes a crise vem de outro jeito, ela vem assim, eu tenho a impressão que tudo que eu estou fazendo não era nada disso que eu tinha que estar fazendo, mas eu não sei onde é que eu tinha que estar fazendo o quê, aonde. Às vezes me pergunto, eu não sei qual é o propósito da minha existência. Eu dou conta da vida, sou responsável, mas eu ainda não sei o que é que eu vim fazer aqui nessa vida. Então a crise anuncia isso, houve uma expansão na sua alma e ela ainda não está expressa na sua vida de maneira concreta e efetiva. Então, quando isso nos acontece, duas possibilidades. Desse aperto que você sente, desse nó que você sente, que se expressa de jeitos muito interessantes. Por exemplo, sabe quando Maria de Magdala procura Jesus para conversar? E ela já chega dizendo para ele, eu sou pecadora, porque ela só se entendia como sendo pecadora, e claro que Jesus olhava para ela e via muito mais do que isso, porque Jesus sempre viu muito mais do que somos, porque Ele nos vê já crescidos e evoluídos. Ele diz para ela, eu sei também do seu esforço, sei também que você tem ouvidos para ouvir. Então, Ele vai mostrando para ela toda a sua potência, porque nós somos potentes sim, só que é difícil a gente se encontrar com essa potência própria e ter a coragem de colocar essa potência em exercício. Não é à toa que ele diz que a gente tem que colocar essa candeia em cima do móvel, porque a gente tem medo da grandeza, das consequências da expressão da grandeza que temos no coração. Então, muitas vezes a gente escolhe o inverso da expansão e escolhemos encolher, e escolhemos ficar menor do que somos, porque temos muitos medos esquisitos,
Temos medo da solidão, medo do abandono, medo do desamparo, medo da insegurança. Mergulhamos nesses medos e vamos cortando pedaços de nós mesmos. E vamos ficando pequenos, sem ser. Semelhante à parábola dos talentos, e que a gente escolhe enterrar ao invés de investir, de pôr à luz, de trabalhar aquele nosso talento, porque temos muito medo de errar, de passar vergonha, de falhar, de escorregar. Então nós temos muito mais proximidade do que se refere à escassez, ao adoecimento, a ficar pequeno, à melancolia, às tristezas. Parece que esse lugar a gente tem um pouco mais de conforto, não quer dizer que seja bom nem gostoso, mas um pouco mais de conforto, do que se efetivamente vibrássemos e frequenciássemos e transitássemos na área das nossas habilidades. E foi isso que Jesus apontou para ela, o seu lado melhor. Será que a gente já pode fazer esse movimento que Jesus convida? Só que ele diz para ela assim: esse lado bom seu existe, você deve investir nele, mas você vai precisar passar pela porta estreita. Porque no nosso movimento de expansão, a gente vai ter que fazer renúncias sim. Que é diferente do encolhimento, que é uma renúncia de si. Bem diferente. No encolhimento, a gente renuncia às nossas partes mais bonitas. Mas na expansão, o que a gente vai precisar renunciar são os chamados do nosso ego, da nossa vaidade, das nossas defesas. É um outro lugar. Então, nesse movimento de encolhimento que a gente faz muitas vezes, a gente encolhe para caber num tipo de trabalho, encolhe para caber num tipo de relação afetiva, encolhe para caber numa família, a gente encolhe com muito medo da expansão e vamos vivendo os lugares apertados da alma, porque diante da sensação de falta de lugar no mundo, por isso que eu citei Maria de Magdala, esse foi o ponto importante dela. Ela se sentiu sem lugar. Ela não cabia mais na vida antiga que ela tinha, antes de encontrar Jesus, como também ela não cabia entre os apóstolos. Ela fica sem lugar. E aí Jesus oferece para ela um lugar. Você precisa cuidar dos filhos do mundo, já que a maternidade já não era mais uma possibilidade para ela. É assim que ela se dirige para cuidar dos leprosos. Então, quando Jesus aponta o horizonte, olha quanta grandeza ela pode expressar. Mas claro que ela passou pela porta estreita. Nos momentos difíceis, as tentações vieram de voltar à vida antiga. Porque quando a gente se sente sem lugar no mundo, é muito desconforto que a gente sente. Mas o que a doutrina espírita traz para a gente de maravilhoso é poder nos lembrar que a gente está aqui no mundo temporariamente, mas aqui não é nosso lugar definitivo. Nosso lugar definitivo é espiritual. Então, de vez em quando, vamos nos sentir sem lugar aqui sim. Que a gente não combina com nada, não combina com as pessoas, não combina com as roupas do armário, não combina com o trabalho que a gente faz. Tem a impressão que a gente, às vezes, a crise quando é grande, a gente, às vezes, nem combina com o nome que a gente tem. Mas é preciso olhar esse estado de desconforto como sendo a antessala da regeneração. Porque se a gente escolher o encolhimento nesse momento, a gente vai fazer um movimento de degeneração. Esse movimento de degeneração é quando a gente, ao invés de expandir, escolhe o encolhimento e vamos escolher caminhos muito difíceis para as nossas almas. Porque uma alma com potência para o crescimento que escolhe encolher-se, para onde vai essa força? Não vai encontrar sintonia com a espiritualidade maior. Vai encontrar sintonia com a densidade espiritual. E aí vamos fazendo movimentos complexos. Então, no livro No Mundo Maior, tem uma explicação muito boa sobre isso. No capítulo Alienados Mentais, que é um grupo que André Luiz vai conhecer, de adoecidos mentais, e Calderaro vai explicar para ele que todos aqueles adoecimentos mentais eram semelhantes a um hospital psiquiátrico, um hospício,
aqueles adoecimentos mentais começaram numa coisa que parece tão simples. São espíritos que, diante das adversidades da vida, não queriam enfrentar. Então, são pessoas que tiveram dificuldades naturais da existência, espíritos dessa categoria como nós somos, mundo de provas e expiações, mas quando a prova veio, quando a dificuldade veio, não quero, não aceito, não concordo que isso esteja acontecendo na minha vida, eu não mereço isso. Se a vida que está se apresentando para mim é assim, essa vida eu não quero. Então, Calderaro diz que são 2 comportamentos: rebeldia e desânimo. Então, diante das adversidades da vida, se eu uso de rebeldia ou se eu uso o desânimo, se eu fico nessas 2 esferas, se eu fico nessas 2 frequências, começa aí os adoecimentos mentais. Em encarnações posteriores, vamos encontrar inúmeros transtornos que a gente não sabe como é que começou. Então, a gente vai começando a compreender que o grande movimento que a gente precisa fazer, ele parece tão simples, mas ele é tenso para as nossas almas imaturas ainda. É olhar para o que está me acontecendo e concordar com aquilo, ao invés de me rebelar e me revoltar, ao invés de me desanimar. Diante disso que me acontece, eu tenho a liberdade de escolher como eu vou agir. Porque a gente ainda tem uma visão de liberdade muito ingênua. A gente acha que liberdade é não ter obstáculo nenhum. Só que do ponto de vista espiritual, a liberdade reside em qual o meu movimento diante daquilo que se apresenta diante dos meus olhos, que são diferentes das minhas expectativas. E, geralmente a gente idealiza muito a nossa encarnação, não é? A gente cria um conto de fadas. Só que não existe nenhuma vida perfeita. Nós temos a ilusão de que a gente pode tudo, é só uma questão de esforço. Então nós ainda temos que vencer muitas crenças ingênuas a respeito da existência. Então, quando Calderaro disse sobre a rebeldia e o desânimo, fazendo uma aproximação para a nossa conversa, é assim que começa o inferno das nossas vidas. Quando a gente tem rebeldia diante do que está acontecendo. Então eu preciso fazer um tratamento, porque eu tenho diabetes, mas eu não aceito isso. Estou sempre burlando isso. Estou sempre achando isso chato, cansativo. Mas quem é que chegou na diabetes? Ninguém tem diabetes por acaso. Essa diabetes tem alguma mensagem, alguma utilidade, alguma função na sua existência. Que tal começar a ler esse recado? Em vez de ficar bravo com o carteiro, lê essa carta. A gente fica com raiva da diabetes em vez de ler qual é a mensagem que a diabetes está trazendo para a gente. É rebeldia isso, a não aceitação. Então, todo o processo que a gente quiser pensar de não aceitação que a nossa alma tem diante daquilo que se apresenta, seja pela rebeldia ou pelo desânimo, nós estamos escolhendo construir um inferno existencial nas nossas vidas. Então, compreendem que inferno não é um lugar, mas a maneira que eu experiencio a vida? Então, uma pessoa que se queixa o tempo todo, que está sempre reclamando, que nunca está satisfeita, que a vida nunca está bacana, que tudo aquilo que recebe sempre é menos daquilo que eu gostaria de receber, essa pessoa que está num estado de rebeldia grande, está vivendo infernalmente, está vivendo o inferno da sua existência. Então, como é que Deus criativamente nos ajuda a sair dos nossos infernos? Através da regeneração. Assim como nós nos dirigimos para a degeneração, sim, Deus criou a possibilidade da gente se regenerar. A imagem que eu faço é de quando a gente sabe que no nosso corpo temos o fígado, que se você lesionar muito o fígado, fizer um transplante, fizer um tratamento no fígado, ele tem condição de se regenerar. Então, regeneração é um processo de cura.
mas que não é mágico, é um processo. Então, sim, nós não temos o poder de paralisar o progresso, mas nós temos o poder de complicar o progresso, de tornar ele mais difícil, de tornar ele mais denso, mais trabalhoso. Isso chama-se degenerar. É a gente sair de um estado sadio para um estado adoecido. Mas isso não quer dizer andar para trás. E isso é muito importante da gente compreender. Então, no livro No Mundo Maior, tem um caso de uma criança de 8 anos, um menino, que não fala, que não vê, que não escuta, que não anda. Um estado que, se a gente olhasse só aquele momento, a gente pensa, gente, como que o progresso não anda para trás? Noutra encarnação falava, andava, corria, e nessa não anda, não fala, não vê, não enxerga. Como que isso não é andar para trás? É porque ali, naquele corpo adoecido, está acontecendo o processo de cura. É um processo de regeneração. Então Deus nos destina a possibilidade da gente regenerar, da gente se curar através das expiações, que são situações na nossa existência de ajuste, para a gente sair do menos 50 para o zero, para a gente continuar a nossa marcha de crescimento. Mas o 40, 30, 20, 10, até chegar no zero, é crescimento também. É a gente conseguindo sair das regiões tão difíceis das nossas almas de autodestruição. Então, quando a gente olha a história de um espírito num contexto espiritual, a gente vai ver o progresso. Se a gente tirar uma foto instantânea do momento, a gente vai achar que, minha nossa, que existência terrível. Então, o céu, minha gente, é uma questão de graus. Para quem vivia no menos 50, porque na história reencarnatória desse menino paralítico, ele fez muitos desastres morais, quando ele tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir, quando andava, quando falava, quando ele tinha poder, mandou matar muita gente, destruiu muitas famílias. Então, ele estava indo numa marcha difícil, muito complicada. Então, quando ele tem esse tipo de adoecimento, é céu. É céu todas as vezes que a gente está na rota de crescimento. É céu todas as vezes que a gente está na rota de cura. É céu todas as vezes em que nós resistimos às tentações de escorregar para aquilo que nos adoece, para aquilo que nos degenera, para aquilo que nos leva a estados de alma tão sombrios. Então, para quem lesionou muita gente, poder hoje numa existência estar vivendo algumas lesões no seu próprio corpo, é céu. Até que um dia possa viver o céu já de maneiras mais libertas. Nesse caso, que durou 200 anos, ele agora só tinha 2 obsessores, tinham milhares. Só tinha 2 obsessores nessa encarnação. E acontece uma coisa muito bonita, porque quando o Calderário e o André Luiz vão visitar esse menino, eu fiquei pensando, eles vão dar passo no menino, ele vai sair da crise. Ele tinha crises, provocada pelos obsessores. Olha que coisa bonita. Eles esperaram a mãe do menino entrar, e quando ela coloca ele no colo, aquele amor maternal, de grande aceitação, sem rebeldia e sem desânimo, isso é o céu. Porque ela também tinha uma dívida com esse espírito. E nessa existência, ela escolheu ser mãe dele. E na hora que ela coloca aquele menino nos braços, e lhe beija a face, e lhe faz um carinho, e diminui as dores físicas que ele tinha, que eram muitas, nessa hora, Calderaro dá um passe nela, na sua região frontal. Porque o amor dela é que era o passe para o menino paralítico. Então, Calderaro oferece fluidos e potencializa o amor dela na direção do menino. E aquele amor que sai na direção daquela criança também chega nos 2 obsessores.
E aquele encontro, toda semana acontecia isso, né? Eles chegavam nesse lar para oferecer esses passes. Com o tempo, esses dois obsessores vão diminuir essas forças e serão filhos dela. E na relação de irmãos com esse menino paralítico, vão refazer os laços novamente. Porque a intenção é que eles tenham um pouco de compaixão pelo irmão, impedido de falar, ver, comer, andar e assim por diante. Eu fico imaginando como é que vai ser a relação dos três. Dois inimigos contra um algoz, né? E que agora é vítima. Que interessante será essa relação. E a gente, nas nossas relações, às vezes a gente tem irmãos difíceis e a gente não entende porque é tão difícil aquela relação. É um processo de regeneração. Então, quando a gente fala de transição planetária, a gente tem a impressão que o mundo de regeneração é um lugar fora. Parece que tem um planeta em algum lugar onde a gente vai pegar um avião, uma barca, um helicóptero, não sei, um aeróbus para ir para esse lugar. Quando a gente, na verdade, precisa compreender que o mundo de regeneração começa no nosso coração. Habitará um mundo de regeneração, espíritos em condições de regeneração. Espíritos com seu coração, com esse tipo de características. Tanto quanto habita hoje o nosso mundo de provas e expiações, espíritos que têm seu coração, sua alma, com características de provas e expiações. Como nós já tivemos características de espíritos de mundos primitivos. Quanto mais a gente refina as nossas emoções, quanto mais a gente se ajusta perante as leis divinas, quanto mais a gente amadurece o nosso coração, a gente vai modificando a nossa psicosfera, a nossa maneira de ser, de pensar e de se relacionar, e vamos habitando lugares correspondentes às nossas condições espirituais. Nesse nível evolutivo que a gente está, nós temos uma dificuldade que é sustentar as nossas características morais. Então a gente até tem generosidade, só que a gente não sustenta muito tempo. Tem dia que a gente consegue ser generoso, tem dia que a gente não consegue ser generoso. Tem dia que a gente consegue ser paciente, tem dia que a gente não consegue ser paciente. Então, nesse nosso universo, nesse nosso nível evolutivo, essa instabilidade moral nos caracteriza. Então, a gente já começa a compreender que a busca por essa estabilidade moral é um bom caminho, porque é ela que caracteriza os mundos mais adiantados. Porque no mundo de regeneração ainda tem expiação, sim, porque o mundo de regeneração tem graus. Habita o mundo de regeneração em graus mais básicos, os que ainda estão precisando de expiar muitas coisas, para se ajustar e se equilibrar diante da lei. E assim iremos alcançando graus no mundo de regeneração, que é um mundo transitório para os mundos seguintes. Mas enquanto a gente está aqui, nós vamos elevando até a gente chegar ao topo do mundo de regeneração. E aí sim a gente se eleva para o estágio seguinte. Crises de transformação, crises de mudança. Então nós precisamos escolher, ao invés do encolhimento que nos leva ao inferno das nossas almas, nos leva a estados muito encolhidos e apertados, que a gente fica querendo salvação. Quando a gente se encontra nesse lugar tão apertado, tão pequeno, a gente queria que alguém viesse nos salvar. Nesse estado de alma, que a gente está chamando aqui de estados de inferno consciencial, eu aqui me lembrei do Jacó. O Jacó, no livro Voltei, tem um momento muito interessante, que é quando ele vai se preparar para uma viagem com Bezerra de Menezes. Ele vai volitar, vai conhecer uma região e tal. E chega perto dele uma senhora com uma imensa luz, que vem do seu centro de força cardíaco, ilumina. Ele diz assim no livro: eu tenho que confessar que eu senti inveja, porque eu queria ter uma luz igual a dela. Eu olhava para mim e eu via tudo opaco. E eu não sei se um dia eu já tive luz, se um dia eu vou ter luz, mas eu me achava tão bom quando eu habitava a terra,
fazia trabalhos doutrinários, coordenava reunião mediúnica, coordenava estudos. Eu era muito bom. Como que aqui no mundo espiritual eu sou tão pequeno? Então, esse tipo de sentimento que ainda nos caracteriza, inveja, vingança, ciúme, ainda nos pesa o perispírito, né? É denso ainda a nossa maneira de sentir, ainda é pesada. Nós ainda estamos vencendo esses lugares. Mas para vencer esses lugares, a gente precisa admitir que ele existe. Então não adianta esconder que você sente inveja, ciúme, não dá. Você precisa admitir e, de verdade, ter fidelidade aos compromissos de transformação moral. Nesse capítulo, mesmo em que Jacó está se dando conta disso, acontece um negócio interessante. Bezerra diz para ele assim: já que você é desprovido de luz, a possibilidade de você se distrair é muita. E eu fiquei pensando, de se distrair? Verdade, nós somos muito distraídos do nosso propósito reencarnatório, distraídos da nossa essência, distraídos de quem nós somos. Então, para a gente encontrar céu nas nossas almas, precisamos iluminar o nosso coração. Por isso que eu comecei com uma frase de Eusébio: crer na imortalidade da alma está ótimo, mas só isso não basta. Precisamos iluminar o nosso coração, iluminar as nossas vidas, passar pela porta estreita, renunciar os nossos prazeres tão infantis. De que eu estou me referindo quando falo de prazeres infantis? O prazer que a gente sente em se vingar, o prazer que a gente sente que o outro sofra porque me fez sofrer, o prazer que a gente sente de que alguém que tenha nos abandonado também sentir abandono. Então, para a gente habitar o céu, nós precisamos nos despir desses nossos desejos ainda tão pesados, que pode parecer que ninguém sabe, ninguém viu, mas a nossa densidade, ela é percebida o tempo inteiro pela espiritualidade maior e por nós mesmos também. Então, Eusébio dá para nós um caminho de como a gente pode conquistar a nossa luz interior, porque nós temos a capacidade de fazer brilhar a nossa luz, mas ela não brilha sozinha. Nós precisamos exercitar para que ela possa brilhar. Uma pessoa só aprende a nadar se ela entrar na água para começar. Teoricamente, ninguém sabe nadar. Então, o primeiro passo é elevar o coração. Elevar o coração significa, todas as vezes que seu coração for convidado a frequenciar de maneira densa, você recusar esse convite. Não deixa a dúvida corroer seu coração, não deixa a mágoa morar no seu coração, não deixa o ressentimento, a culpa, o remorso serem moradores contínuos no seu coração. Reconhece, mas se invista de forças para mudar. Outro movimento que Eusébio convida, começar a tirar o véu da vaidade. A gente adora ser bonito, não é fisicamente não, a gente gostamos muito de reconhecimento, de elogio, não que isso não seja bom, mas quando eu faço a minha vida toda dirigida para receber isso, estamos em lugares difíceis. Ele também recomenda que a gente possa derrubar as muralhas das defesas do nosso coração, deixar o nosso coração mais vulnerável, mais propício para amar e ser amado. Então, essas recomendações, e a última que eu gosto muito também, ele diz que a gente precisa se abster do licor do personalismo. Eu fiquei pensando, nossa, mas licor do personalismo deixa a gente embriagado. Apego, o nome disso. A gente tem muito apego às nossas ideias. Eu estava falando em Pouso Alegre, na semana retrasada, conversando com os meus companheiros sobre isso. Como a gente tem prazer em estar certo. E criamos tanta confusão na nossa família, na nossa casa espírita, porque a gente quer provar que a gente está certo. Isso é uma espécie de vaidade. A confusão que a gente arranja para ter o lugar do dono da verdade. Nós precisamos nos desapegar desses lugares
que nos levam, nos convidam para espaços tão sombrios no nosso coração. Então, o convite da espiritualidade maior é para que possamos desencarnar de almas mais leves, possamos deixar aqui, assim como os adoecidos do corpo deixam aqui no corpo que se desfaz todas as suas anomalias para que o espírito possa sair liberto, que nós possamos deixar aqui também tudo aquilo que sobrecarrega o nosso espírito e que nos leva a espaços tão densos. O céu começa no nosso coração. O céu começa na nossa disposição de amar. O céu começa quando a gente encharca o nosso coração de fé, de otimismo e de esperança. E todas as vezes que as nossas sombras do passado vierem nos convidar para a gente desistir desses caminhos, que a gente possa, de verdade, com fidelidade, confiar que nós somos filhos da luz e que precisamos andar como filhos da luz que somos. É isso, meus amigos. A gente se encontra daqui a pouco.